Você já viu alguém com tudo, agir como se não tivesse nada? Naquela manhã fria, ninguém percebeu quando ele entrou. Casaco simples, boné baixo cobrindo o rosto, passos calmos, quase invisíveis. Mas por trás daquela aparência comum, existia um homem que controlava empresas, assinava contratos milionários, e ainda assim, não conseguia controlar a própria vida. Ele escolheu aquele lugar de propósito. Uma cafeteria pequena, esquecida no canto da cidade, longe do luxo, longe das câmeras, longe de quem ele realmente era. O sino da porta tocou. Ninguém olhou. E pela primeira vez em anos, aquilo doeu. Ele caminhou até o balcão, observando cada detalhe como se estivesse tentando entender algo que sempre esteve diante dele, mas que o dinheiro nunca conseguiu explicar. Era estranho. Tudo ali parecia simples, mas verdadeiro. E então, enquanto ele levantava os olhos, alguém o observava. Do outro lado do balcão, uma mulher parou por um segundo. E naquele exato momento, sem dizer uma única palavra, ela parecia enxergar tudo. Ele travou por um segundo. Não foi um olhar comum. Foi direto, calmo, como se ela não estivesse vendo o casaco simples ou o boné escondendo seu rosto, mas algo muito mais profundo. Bom dia, ela disse, com uma voz tranquila. O crachá dizia, Helena. Ele assentiu, tentando manter o controle. Um café preto, só isso. Claro, ela respondeu. Mas diferente de todo mundo que ele conhecia, ela não se apressou. Nada ali era automático. Helena pegou a cafeteira com cuidado, servindo devagar, como se aquele pequeno gesto tivesse valor. Como se o momento importasse. Ele observava em silêncio. Aquilo era novo. Ninguém fazia nada com calma perto dele. Tudo sempre foi rápido, interesseiro, superficial. Quando ela colocou a xícara à sua frente, seus dedos tocaram levemente o balcão. Pronto, ela disse. Mas antes de se afastar, ela hesitou. Por um segundo. Um detalhe pequeno, quase invisível. Mas foi o suficiente para fazer algo dentro dele mudar. Porque naquele instante, ele teve a sensação de que aquilo não era só um café. Ele segurou a xícara, mas algo chamou sua atenção. Havia um pequeno papel dobrado, quase escondido sob o pires. Discreto. Como se não fosse para ser visto por qualquer pessoa. Seu coração acelerou de leve. Ele olhou rapidamente para Helena. Ela já estava atendendo outro cliente, tranquila, como se nada tivesse acontecido. Estranho. Muito estranho. Ele puxou o papel devagar, como se estivesse fazendo algo proibido. Por um instante, hesitou. Na vida dele, papéis significavam contratos, dinheiro, decisões enormes. Mas aquilo parecia diferente. Pessoal. Ele abriu. A letra era simples, sem assinatura. Só uma frase. Curta. Direta. Você parece cansado de fingir que está tudo bem. O mundo ao redor sumiu. O barulho das xícaras, das conversas, tudo ficou distante. Ele apertou o papel entre os dedos. Aquilo não fazia sentido. Ninguém sabia quem ele era. Ninguém sabia o que ele carregava. E ainda assim, alguém tinha acertado exatamente onde doía. Ele levantou os olhos, procurando por ela. E naquele momento ele já não queria mais só um café. Ele precisava de respostas. Ele ficou parado por alguns segundos, o bilhete ainda firme entre os dedos. Leu de novo. E de novo. Cada vez parecia mais pesado. Cansado de fingir. Aquilo não era só uma frase. Era como se alguém tivesse arrancado a máscara que ele passou anos construindo. Ele respirou fundo, tentando se recompor, mas algo dentro dele já tinha quebrado. Não era raiva. Era verdade. Do outro lado do balcão, Helena continuava trabalhando normalmente, servindo, sorrindo, conversando. Como se não tivesse acabado de abalar um homem que ninguém conseguia tocar. Isso o incomodou.
e ao mesmo tempo, o puxou. Ele se levantou devagar. Passo firme, mas o coração acelerado. Caminhou até o balcão novamente. Parou bem na frente dela. Helena levantou os olhos. Os dois se encaram. Dessa vez, mais intenso. Ele colocou o bilhete sobre o balcão. E perguntou, com a voz mais baixa do que o normal: "Foi você?" Ela olhou para o papel. Depois para ele. Sem medo. Sem pressa. Sem desviar. E naquele silêncio, a resposta já começava a aparecer. Ela olhou para o bilhete. E depois para ele. Nenhum susto. Nenhuma tentativa de negar. Só um leve suspiro, como se já soubesse que aquele momento chegaria. "Fui eu", disse, com calma. Simples assim. Aquilo desarmou ele completamente. Ele franziu a testa, confuso. "Você nem me conhece." Helena inclinou a cabeça de leve, observando ele com mais atenção. "Conhecer é diferente de enxergar", respondeu. Aquilo travou ele por dentro. Porque ninguém nunca tinha falado com ele daquele jeito. Nunca. "E o que você acha que está vendo?" Ele perguntou, já sem a mesma firmeza de antes. Ela ficou em silêncio por um segundo. Não por dúvida, mas como se estivesse escolhendo as palavras certas. Então respondeu, baixo, direto: "Um homem que construiu tudo, menos paz." O impacto foi imediato. Ele respirou fundo, desviando o olhar. Aquilo foi fundo demais. O pior. Era verdade. Ele voltou a encarar ela, agora diferente. Menos defesa. Mais verdade. "Como você sabe disso?" perguntou, quase em tom de confissão. E foi nesse momento que tudo começou a mudar de verdade. Helena não respondeu na hora. Ela apenas o observou, como se estivesse enxergando além do que ele dizia. Então, com calma, falou: "Porque eu já estive aí." Ele franziu a testa. "Aqui?" perguntou, confuso. Ela balançou a cabeça de leve. "Não nesse lugar, nesse estado." Silêncio. Ele não esperava por aquilo. "Eu também corri atrás de tudo." Ela continuou. "Dinheiro, status, aprovação. Achando que isso ia preencher o vazio." Ele engoliu seco. Cada palavra parecia atingir um ponto específico. "E preencheu?" ele perguntou, quase sem querer ouvir a resposta. Ela deu um pequeno sorriso, triste. "Por um tempo, parece que sim." Ela apoiou as mãos no balcão. "Mas chega uma hora que você percebe que pode ter tudo por fora, e ainda assim estar quebrado por dentro." O ar ficou pesado. Ele olhou para o chão. Era exatamente assim que ele se sentia. Sem saída. Sem sentido. "E o que você fez?" ele perguntou, agora mais baixo. Ela respirou fundo. E quando respondeu, parecia que não era só uma história. Era um aviso. "Eu perdi tudo, para entender isso." Ele levantou o olhar imediatamente. "Tudo?" perguntou, quase sem acreditar. Helena assentiu devagar. "Tudo." Mas não disse mais nada. E foi exatamente isso que fez doer ainda mais. Ele se aproximou um pouco do balcão, agora totalmente envolvido. "Como assim tudo?" insistiu. Ela respirou fundo, como quem revisita algo que ainda pesa. "Eu tinha uma vida perfeita por fora." Começou. "Trabalho bom, dinheiro entrando, gente me admirando." Ela fez uma pequena pausa. "Mas por dentro, eu estava vazia." Ele ficou em silêncio. "E quanto mais eu tentava preencher isso com mais coisas, mais eu me perdia." Ela desviou o olhar por um segundo. "Até que um dia, eu não aguentei mais." O clima ficou pesado. "Eu perdi pessoas importantes, oportunidades, e principalmente..." Ela voltou a encarar ele. "Eu me perdi de mim." Aquilo acertou em cheio. Porque no fundo, era exatamente o caminho que ele estava seguindo. Ele passou a mão no rosto, visivelmente abalado.
E pela primeira vez, ele não parecia mais um homem no controle. Parecia alguém, prestes a desmoronar. Ele se afastou um pouco do balcão, como se precisasse de ar. Sentou novamente. Mas agora, nada era igual. O café à sua frente já não importava. O barulho do lugar voltou, mas parecia distante. Ele ficou olhando para as próprias mãos. Silencioso. Pensando. Tudo que ele construiu, todas as conquistas, todo o esforço. De repente, parecia pesado demais. Sem sentido. As palavras dela ecoavam na cabeça. Eu me perdi de mim. Ele fechou os olhos por um instante. E uma pergunta surgiu, forte, incômoda. Em que momento eu me perdi? Porque ele sabia que houve um momento. Um ponto. Mas ele nunca parou para pensar nisso. Nunca teve tempo. Ou talvez, nunca quis. Ele abriu os olhos devagar. Olhou ao redor. Pessoas simples, rindo, conversando, vivendo. Algo que ele não fazia há muito tempo. Respirou fundo. E ali, naquele silêncio interno, ele percebeu algo que nunca tinha admitido antes. Ele tinha tudo. Mas não tinha paz. E talvez aquilo fosse mais grave do que qualquer perda financeira. Ele voltou o olhar para o balcão. Helena estava ali, mas agora parecia diferente. Não só uma garçonete. Algo mais. Alguém que já tinha passado pelo que ele estava começando a sentir. Ele se levantou de novo, mais devagar dessa vez. Sem pressa. Sem máscara. Parou diante dela. Você disse que perdeu tudo, falou, com a voz mais baixa, mas ainda está aqui. Ela sorriu de leve. Um sorriso calmo. Porque perder tudo não é o fim, respondeu. Às vezes é o começo. Ele ficou em silêncio. Eu achei que tinha acabado. Ela continuou. Mas foi ali que eu comecei a me encontrar de novo. Ele franziu a testa. Como? Ela apoiou os braços no balcão. Parando de viver para provar algo. E começando a viver de verdade. Aquilo mexeu com ele. Profundo. Eu tive que aprender a valorizar coisas simples. Ela disse. Coisas que antes eu nem enxergava. Ela olhou ao redor da cafeteria. Como esse lugar, como as pessoas, como estar presente. Ele acompanhou o olhar dela. E pela primeira vez, ele começou a entender. Talvez ele nunca tivesse realmente vivido. Ele ficou ali, em silêncio. Não porque não tinha o que dizer, mas porque, pela primeira vez, ele estava ouvindo a si mesmo. De verdade. Olhou para Helena. Depois para o lugar. Depois para o café. Agora frio. E algo dentro dele mudou. Não foi um choque. Não foi um momento explosivo. Foi uma decisão silenciosa. E se eu não souber por onde começar? Ele perguntou. Ela sorriu, com calma. Começa sendo honesto com você, disse. O resto vem depois. Ele assentiu devagar. Aquilo parecia simples. Mas era exatamente o que ele nunca tinha feito. Ele colocou a mão no bolso, pegou um cartão, olhou por um segundo. E então, guardou de volta. Dessa vez, não queria resolver tudo com dinheiro. Queria fazer diferente. Obrigado, ele disse, sincero. Ela apenas assentiu. Sem surpresa. Como se já soubesse. Ele caminhou até a porta. Parou. Respirou fundo. E ao sair, pela primeira vez em muitos anos, ele não se sentiu poderoso. Ele se sentiu livre.